Um dia compartilhei um vídeo do canal com meu pai. Aquele gesto tão simples acabou desencadeando uma série de acontecimentos que mudaram a minha vida. Pelo menos mudou completamente a forma como eu enxergava o assunto paranormal. Passei de alguém que não acreditava em absolutamente nada e via tudo isso apenas como entretenimento, para alguém que começou a questionar seriamente tudo o que sempre considerou como certo. Assim que terminou de ouvir o relato, meu pai me ligou. Ele disse para eu lembrá-lo de contar uma história quando estivesse por lá. E ele me contou. Quando meu pai tinha 20 anos, ainda morava na casa da minha avó. A propriedade era enorme. Era daquelas casas antigas que tinham vários quartos e pequenas moradias independentes espalhadas pelo mesmo terreno. Em uma dessas casinhas morava um primo que havia ficado órfão de pai e mãe, e minha avó resolveu criá-lo. Era um sujeito de energia extremamente pesada. Tinha praticamente todas as piores qualidades que alguém pode ter. Era malicioso, grosseiro e dono de um temperamento insuportável. Ninguém da família conseguia suportá-lo. Aquele primo vivia em conflito com todo mundo. Brigava o tempo inteiro com os vizinhos e com ainda mais frequência com a própria família. Ele transformava a vida da minha avó em um verdadeiro inferno. Gritava com ela e ainda roubava o dinheiro destinado às compras da casa. O único momento em que havia paz era quando ele saía para trabalhar. Trabalhava na construção civil e lá a história era exatamente a mesma. Vivia brigando com os caras da obra. Era uma pessoa difícil em todos os aspectos da vida, sem exceção. Até os cachorros de rua pareciam sentir isso. Na esquina sempre havia um bando de cães abandonados. Todos nós passávamos por ali sem problemas, inclusive as crianças. Mas bastava ele aparecer para os animais avançarem furiosos somente contra ele. Nem era preciso conhecê-lo. Na primeira vez que você o via, já sentia antipatia. Ele carregava aquela marca e parecia levar uma energia ruim por onde passava. Até que certa tarde, um raio caiu diretamente sobre ele. O corpo ficou completamente destruído no chão. Sua pele foi tomada por queimaduras escuras, como ramificações arroxeadas e pretas que se espalhavam pelo pescoço e pelos braços. Parecia que os vasos sanguíneos tinham queimado de dentro para fora. O corpo exalava um cheiro horrível de carne queimada misturado com enxofre. A pele começou a estourar na mesma hora, abrindo feridas diante de todos. Dos ouvidos escorria um fio grosso de sangue. Ele ficou completamente imóvel, com os olhos totalmente brancos e uma expressão horrível congelada no rosto. Não respirava e parecia um cadáver que já estivesse apodrecendo havia dias, embora tudo tivesse acontecido em questão de segundos. Quando minha avó o viu caído, parecendo um pedaço de carvão humano, caiu de joelhos ao lado dele. Começou a chorar e a rezar desesperadamente, convencida de que o rapaz estava morto. Mas entre uma oração e outra, um pensamento muito sombrio passou pela cabeça dela. Morto o cachorro, acaba a raiva. Ela ainda rezava pela alma dele, quando de repente o corpo deu um forte espasmo. Ele abriu os olhos, que continuavam arregalados, e se levantou de um salto como se tivesse acabado de voltar dos mortos. Meu pai conta que a casa ficou impregnada com cheiro de carne queimada durante vários dias. Por mais que minha avó limpasse tudo, o odor de pele chamuscada parecia ter ficado preso nas paredes. A partir daquele dia, alguma coisa mudou. A primeira coisa que todos perceberam foi que os cachorros deixaram de latir para ele. Antes, minha avó sempre sabia exatamente a hora em que o primo voltava do trabalho, pois da esquina já era possível ouvir a matilha inteira enlouquecida latindo sem parar. Depois do raio, isso simplesmente acabou. O sujeito aparecia do nada dentro da casa, sem fazer o menor ruído, e acabava dando sustos terríveis na minha avó. Ninguém conseguia explicar, mas a sorte dele mudou completamente. Tudo começou a dar certo de maneira absurda. Comprou um bilhete raspadinha e ganhou dinheiro, além de uma televisão. Naquela época, ter uma televisão em casa era um luxo que quase ninguém podia pagar. 2 semanas depois foi efetivado na obra onde quase todos os trabalhadores eram temporários.
Cerca de 80% não permanecia mais do que alguns meses. Mesmo assim, ele conseguiu a vaga fixa, sem precisar subornar ninguém. Dentro de casa, a mudança no ambiente foi enorme. Principalmente porque, durante aquele período, ele agia como se nada tivesse acontecido. Mas, acima de tudo, porque simplesmente desapareceu. Ninguém sabia onde estava morando nem o que fazia. Mesmo assim, ninguém perguntava absolutamente nada. A atmosfera da casa ficou tão leve e tranquila que todos, inclusive minha avó, preferiram aproveitar aquela paz, em vez de tentar descobrir o que aquele homem estava fazendo da própria vida. Nem 2 meses haviam se passado quando, certo dia, ele voltou dirigindo um carro zero. O porta-malas estava cheio de presentes para minha avó. Até meu pai ganhou um par de sapatos. Ele mandou comprar vários frangos assados e todos se reuniram para jantar. A família inteira estava sentada ao redor dele, quase sem entender por que todos pareciam tão felizes. Mas a verdade é que Alberto parecia outra pessoa. Estava completamente diferente. E toda essa riqueza veio de onde? Perguntou um dos meus tios. Naquele instante, Alberto largou a colher sobre a mesa. O silêncio tomou conta da casa, daquele jeito que acontece quando falta energia no meio da noite. Então ele disse que havia sido promovido a engenheiro responsável pela obra. Uma prima começou a aplaudir, e os outros acompanharam por puro impulso. Mesmo assim, mais de um ficou mastigando em silêncio, tentando entender como diabos ele tinha se tornado engenheiro da noite para o dia. Depois do jantar, minha avó pediu que ele fosse até o quarto para conversarem a sós. Ela queria saber a verdade. Queria entender como ele tinha virado engenheiro se jamais havia colocado os pés em uma faculdade. O que ele respondeu fez com que a velhinha precisasse procurar às cegas à beirada da cama para se sentar, porque sentiu um forte mal-estar no estômago. Ah, é que o engenheiro responsável pela obra morreu. Minha avó segurou os braços dele com força. Estava tremendo, quase chorando. Perguntou se ele tinha alguma coisa a ver com aquilo. Disse que aquilo não podia ser verdade e quis saber do que ele tinha sido capaz. Na mesma hora, o semblante de Alberto mudou completamente. O sorriso desapareceu do rosto. Ele levantou a mão para a minha avó e disse: "Velha idiota, o engenheiro caiu do 14º andar, escorregou, todo mundo viu." Mas minha avó não acreditou e continuou exigindo a verdade. Uma promoção tão rápida não fazia o menor sentido para alguém como ele. Um sujeito tão grosseiro, antipático e cheio de negatividade. Apertando os dentes, ela voltou a perguntar se ele havia matado o engenheiro. Oficialmente não existia nenhuma forma de culpá-lo, pois havia testemunhas de que tudo tinha sido um acidente. Mas minha avó o conhecia desde criança, melhor do que qualquer outra pessoa, e conseguia imaginar perfeitamente do que ele seria capaz. Alberto parecia prestes a explodir de raiva. As veias do pescoço saltaram, o rosto ficou arroxeado e os olhos completamente vermelhos. Foi nesse instante que minha avó deu um grito de dor. Levou a mão ao peito e caiu de lado no chão. Do lado de fora do quarto estavam 2 dos filhos dela. Eles tinham ouvido toda a discussão e aguardavam encostados na porta, prontos para entrar caso fosse necessário. Assim que viram a mãe caída, um deles saiu correndo para chamar uma ambulância. Ela estava sofrendo um infarto. Enquanto levavam minha avó para a sala, meu tio Sebastião ficou frente a frente com Alberto. Gritou que ele tinha voltado a ser a mesma desgraça de sempre, que toda a mudança tinha durado muito pouco e que tudo o que havia conquistado não passava de uma mentira. Disse que ele só servia para causar tristeza, sofrimento e dor de cabeça àquela pobre senhora. Por que não cai outro raio em você, mas dessa vez um que realmente te mate? Meu pai disse que foi exatamente naquele momento que tudo aconteceu. Todos viram Sebastião soltar um grito idêntico ao que minha avó tinha acabado de dar. Ele caiu de joelhos, contorcendo-se de dor. O braço esquerdo se dobrou sozinho, completamente rígido contra o peito. Ele começou a gemer como um animal enquanto segurava o próprio braço. Dizia que sentia como se alguém estivesse apertando o membro em uma prensa de ferro, enquanto algo fervente queimava suas veias por dentro.
A dor era tão insuportável que ele mordeu a própria boca até arrancar um pedaço. Então, de um segundo para o outro, tudo parou. O braço ficou pendurado como um pedaço de carne morta, completamente mole. Ele não conseguia mover um único dedo. Tinha perdido totalmente a sensibilidade, e para todos que estavam ali, ficou claro que Alberto tinha alguma relação com aquilo. Quando meu pai me contou essa parte da história, tomou um gole amargo de café. Na mesma hora, senti um vazio no estômago. Eu conheço muito bem esse tio Sebastião, e sei que ele não tem o braço esquerdo. Foi amputado. Alberto não demonstrou nenhuma reação. Ficou apenas parado, rindo em silêncio, enquanto observava meu tio se contorcer no chão. Minha avó e Sebastião foram levados às pressas para o hospital. Naquela mesma noite, os médicos precisaram amputar o braço do meu tio por causa de uma necrose que ninguém conseguiu explicar. Já minha avó não resistiu e faleceu no hospital. Antes de perder a consciência, ainda conseguiu dizer suas últimas palavras a Sebastião. Disse que Alberto era o próprio diabo e que alguma coisa havia entrado no corpo dele, porque no dia em que foi atingido pelo raio, nem sequer estava chovendo. Não existia uma única nuvem sobre a cidade. O céu estava completamente limpo. Depois disso, nem meu pai, nem meus tios, nem meus primos voltaram a se aproximar dele. Todos faziam questão de evitá-lo como se fosse uma praga. E ele parecia gostar disso. Na verdade, parecia até melhor para ele. Foi nesse momento que interrompi meu pai e comecei a fazer várias perguntas. A principal delas era porque durante todos esses anos eu nunca tinha ouvido ninguém mencionar aquela pessoa. Meu pai respondeu que certo dia, Alberto simplesmente pegou suas coisas e foi embora para sempre. Mas quando partiu, já não era mais a mesma pessoa. Nem mesmo fisicamente. Antes de ir embora, fez algo absolutamente horrível. Trancado na casa dos fundos, mutilou o próprio corpo. Cortou as 2 orelhas com uma navalha, furou um olho e amputou o próprio órgão genital. Ninguém conseguia entender como ele não morreu de hemorragia. Ele mesmo tratou todos os ferimentos, costurou a própria carne com linha e limpava as feridas sem soltar um único gemido de dor. Era como se já não sentisse o próprio corpo. Nos últimos dias em que permaneceu na casa enquanto se recuperava dos cortes, seu comportamento mudou completamente. Já não caminhava como uma pessoa normal. Andava torto, arrastando os pés e dando passos pesados, como se tivesse esquecido a forma correta de usar as pernas. Quando tentava se comunicar, emitia sons guturais. Sua voz era grossa, cavernosa e completamente diferente da que tinha antes. Ele também parou de falar e passou a escrever tudo em pedaços de papel ou apenas rosnar de maneira agressiva. Exigia que ninguém jamais voltasse a chamá-lo de Alberto. Dizia que aquele não era mais seu verdadeiro nome. Queria ser chamado de Sariel, o anjo da morte. Diário, eu acho que já ouvi mais de 1000 relatos do seu canal, e esse está entre as histórias mais doidas de todas. Um abraço e obrigado pelo tempo de vocês. Há alguns meses, ouvi um relato antigo aqui no Diário dos Pesadelos sobre uma família que começou a adoecer depois de se mudar para uma casa muito fechada. Alguns detalhes eram diferentes, mas quando a pessoa descreveu o cansaço que sentia e as marcas que apareciam em seu corpo durante a noite, precisei parar o vídeo por alguns minutos. Aquilo se parecia demais com uma coisa que minha família viveu e sobre a qual evitamos falar por quase 20 anos. Eu tinha 12 anos quando meu pai perdeu o emprego numa pequena fábrica de confecções e nós fomos despejados da casa em que morávamos. Minha mãe fazia faxinas, mas o dinheiro mal dava para comprar comida e durante algumas semanas ficamos divididos entre as casas de parentes, dormindo em salas e levando nossas roupas em sacolas de supermercado. Éramos meus pais, eu e meu irmão Rafael, que tinha 7 anos, então ninguém conseguia nos abrigar por muito tempo. Foi um conhecido do meu pai quem falou de uma casa muito barata na parte antiga da cidade.
O lugar ficava nos fundos de 2 prédios comerciais quase abandonados e o proprietário aceitava receber o aluguel sem depósito nem contrato. Hoje isso pareceria motivo suficiente para desconfiar, mas, naquela época, a única pergunta dos meus pais era se caberíamos todos ali. Para chegar à casa, era preciso entrar por um beco tão estreito que 2 pessoas não conseguiam passar lado a lado. De um lado havia a parede descascada de uma antiga pensão, e do outro, os fundos de um prédio onde antes funcionara uma loja de tecidos. Os paredões subiam vários andares e escondiam quase todo o céu, por isso o corredor permanecia na sombra até mesmo perto do meio-dia. No fim do beco havia um portão enferrujado e atrás dele uma construção baixa de 4 cômodos que parecia ter sido usada como depósito. A casa não tinha uma única janela. As paredes laterais haviam sido levantadas quase grudadas nos prédios vizinhos, e os fundos davam para outro muro alto, coberto por uma crosta preta de umidade. A única entrada de ar era a porta da frente e uma abertura pequena no teto do banheiro, fechada com uma tela suja. Mesmo durante o dia, precisávamos manter todas as lâmpadas acesas, porque bastava fechar a porta para a casa ficar completamente escura. O cheiro foi a primeira coisa que me marcou. Era uma mistura de mofo, gordura velha, pano úmido e lugar fechado, tão forte que parecia grudar no cabelo e nas roupas. Minha mãe lavou o chão várias vezes, esfregou as paredes com água sanitária e queimou cascas de laranja no fogão, mas nada adiantou. A sujeira voltava a aparecer nos cantos e uma camada fina de umidade cobria os móveis todas as manhãs. Mesmo assim, meus pais tentaram transformar aquilo numa casa. Colocaram um colchão no quarto deles, 2 colchonetes no outro e improvisaram prateleiras com caixotes. Minha mãe pendurou uma cortina colorida na entrada da cozinha para esconder a parede mais mofada, enquanto meu pai dizia que ficaríamos ali apenas até ele conseguir outro emprego. No começo eu acreditava nisso e sentia até vergonha de reclamar, pois sabia que aquela era a única coisa que eles podiam pagar. As primeiras noites foram ruins por causa do calor e da falta de ar. O silêncio também era estranho, porque os paredões abafavam os sons da rua e faziam parecer que a casa estava enterrada debaixo da cidade. De vez em quando escutávamos passos ou móveis sendo arrastados nos prédios ao lado, porém não havia moradores nos andares que cercavam o beco. Meu pai dizia que o som devia viajar pelas estruturas, e essa explicação serviu durante algum tempo. Depois de umas 2 semanas, começamos a acordar cansados. Não era o cansaço normal de quem tinha dormido mal, mas uma fraqueza pesada que permanecia o dia inteiro. Minhas pernas doíam quando eu subia a rua para ir à escola. Rafael dormia sobre a carteira e minha mãe chegava atrasada às faxinas porque não ouvia o despertador. Meu pai conseguiu trabalho como ajudante de pedreiro, mas foi dispensado depois de passar mal 2 vezes na mesma semana. Todos nós ficamos pálidos, sem apetite e com olheiras profundas. Minha mãe acreditava que o problema era o mofo e começou a deixar a porta aberta sempre que alguém estava em casa, embora isso não trouxesse luz nem ventilação suficiente. Ela levou meu irmão ao posto de saúde, onde disseram que ele estava com uma anemia leve, e tentou melhorar nossa alimentação como podia. O estranho é que os exames dela e os meus não mostraram nada que explicasse o estado em que estávamos. Foi nessa época que surgiram os roxos. Eu acordava com marcas arredondadas nos braços, nas coxas e perto dos tornozelos, como se alguém tivesse apertado minha pele com força. Minha mãe também tinha manchas semelhantes e algumas manhãs, Rafael aparecia com os pulsos marcados. Pensamos em insetos, alergia e até na possibilidade de estarmos nos machucando nos móveis, mas as marcas quase sempre apareciam em lugares cobertos pela roupa. Além disso, começamos a encontrar coisas fora do lugar. A cortina da cozinha amanhecia caída, os pratos apareciam no chão sem quebrar e os colchonetes eram puxados alguns centímetros na direção da porta. Certa manhã, encontrei as 4 cadeiras da mesa encostadas na parede, perfeitamente alinhadas, embora eu tivesse visto minha mãe guardá-las antes de dormir. Ninguém tinha energia sequer para discutir, então colocávamos tudo no lugar e seguíamos o dia. Rafael foi o primeiro a falar sobre a mulher. Ele acordou minha mãe no meio da noite e disse que havia uma tia sentada no chão do nosso quarto. Minha mãe acendeu a luz, olhou debaixo das coisas e verificou a porta da frente que continuava trancada.
Meu irmão descreveu uma mulher acima do peso, de cabelo escuro preso atrás da cabeça, usando uma blusa clara e uma saia comprida. Segundo ele, ela não tinha feito nada, apenas segurava minha mão enquanto eu dormia. Meus pais disseram que tinha sido um sonho, mas eu sabia que alguma coisa havia acontecido porque acordei com 2 dedos dormentes e uma mancha roxa no antebraço. Ainda assim, preferi não contar. Nós já tínhamos problemas demais e eu temia que minha mãe achasse que eu estava alimentando a imaginação do meu irmão. Poucos dias depois, despertei com um barulho perto de mim. Parecia alguém chupando uma bala com a boca aberta, bem devagar, interrompendo o som de vez em quando para respirar. Chamei por Rafael, mas o barulho parou antes que ele respondesse. Quando procurei o interruptor ao lado do colchonete, senti algo frio passar sobre a ponta dos meus dedos e se afastar pelo chão. Acendi a luz e não vi ninguém. Porém, minha mão esquerda estava molhada. Havia saliva entre meus dedos e uma marca avermelhada ao redor do indicador, como se eu o tivesse mantido preso dentro da boca por muito tempo. Fui até o quarto dos meus pais chorando, e naquela noite dormimos os 4 juntos. Meu pai examinou a casa, colocou uma corrente no portão e passou a encostar uma cadeira na porta antes de dormir. Também perguntou ao proprietário se alguém tinha uma cópia da chave, mas o homem ficou irritado e disse que ninguém se interessava por aquela espelunca havia anos. Foi a primeira vez que ouvi meu pai chamar nossa casa daquela forma. Até então, por pior que fosse o lugar, ele sempre tentava falar como se estivéssemos apenas atravessando uma fase. Depois daquela noite, o estado da minha família piorou muito rápido. Minha mãe, que sempre foi agitada, começou a passar horas sentada à mesa olhando para a parede. Meu pai emagreceu tanto que as calças já não paravam em sua cintura e Rafael deixou de brincar, até mesmo quando os meninos da rua o chamavam na entrada do beco. Eu ia à escola e voltava com a impressão de que tinha deixado uma parte de mim dentro daquela casa. O mais assustador era perceber que melhorávamos quando ficávamos longe dali. Num domingo, passamos a tarde na casa de uma tia e depois de algumas horas meu irmão já estava correndo pelo quintal, minha mãe conversava normalmente e meu pai tinha voltado a sentir fome. Porém, bastou entrarmos no beco para os 4 ficarem em silêncio. Quando o portão se fechou atrás de nós, senti minhas pernas pesarem e precisei apoiar a mão na parede para chegar até a porta. Eu disse que não queria mais morar ali, mas meu pai respondeu que também não queria e que simplesmente não tínhamos para onde ir. Minha mãe concordou com ele. Por mais estranho que pareça, ela era quem mais defendia nossa permanência, dizendo que não poderíamos abandonar uma casa barata por causa de pesadelos e manchas na pele. Hoje acredito que aquela coisa já estava tirando dela até a capacidade de pensar direito. Na última semana, as lâmpadas começaram a se apagar durante a madrugada. Não queimavam e o disjuntor não caía. A luz simplesmente desaparecia por alguns minutos, deixando a casa numa escuridão tão completa que eu não enxergava minha própria mão diante do rosto. Era sempre nesse intervalo que escutávamos passos descalços atravessando a cozinha e aquele ruído de boca molhada perto dos quartos. Numa dessas noites, meu pai se levantou com uma lanterna e viu uma mulher parada diante da cortina da cozinha. Ele pensou que fosse minha mãe, chamou por ela e só então percebeu que sua esposa continuava deitada ao seu lado. Quando apontou a lanterna, a mulher já não estava lá, mas a cortina se movia devagar, embora não houvesse vento dentro da casa. Mesmo depois disso, meu pai não nos tirou dali. Ele tinha acabado de conseguir outro serviço e queria esperar pelo primeiro pagamento para alugar um cômodo em outro bairro. Minha mãe continuava dizendo que conseguiríamos suportar mais alguns dias. A decisão só foi tomada na madrugada de uma quinta-feira, quando aconteceu com ela o que já havia acontecido comigo. Minha mãe acordou porque sentiu o braço direito sendo puxado para fora do colchão. No começo, ainda meio adormecida, pensou que fosse Rafael procurando por ela no escuro, mas então percebeu uma boca quente envolvendo seu dedo do meio. Havia uma língua se movendo sobre a unha dela. Quando abriu os olhos, a luz do corredor estava acesa e permitia enxergar a mulher sentada ao lado da cama. Ela não parecia um cadáver nem tinha o rosto deformado. Era uma mulher comum de meia-idade, de corpo pesado e cabelos escuros presos num coque. Vestia uma blusa bege de mangas curtas e uma saia marrom, como alguém que poderia estar esperando atendimento numa fila de banco.
O que havia de errado era a forma como segurava o pulso da minha mãe com as duas mãos e mantinha seu dedo inteiro dentro da boca. Minha mãe tentou puxar o braço, mas a mulher apertou com mais força e continuou chupando, sem desviar os olhos dela. Minha mãe sentia uma fraqueza subir pelo braço, como se estivesse prestes a desmaiar. Foi somente quando ela gritou que a mulher soltou seu dedo. Meu pai despertou e viu a desconhecida se levantando ao lado do colchão. Ele tentou agarrá-la, mas a luz apagou no instante em que estendeu os braços. No escuro, ouvimos passos lentos atravessando a cozinha, seguidos pelo ruído da cortina sendo arrastada sobre a parede. A porta continuava bloqueada pela cadeira, a corrente permanecia no portão e não havia janela por onde alguém pudesse escapar. Quando a luz voltou, não havia ninguém na casa. Minha mãe estava com o pulso roxo, o dedo coberto de cuspe e duas marcas profundas perto da unha. Ela se levantou, pegou algumas sacolas e disse que preferia dormir na calçada a passar mais uma noite ali. Saímos antes do amanhecer, levando apenas roupas, documentos e os colchonetes das crianças. Quando o portão se abriu, Rafael vomitou no beco e meu pai precisou carregá-lo até a rua. Mas assim que nos afastamos daqueles paredões, meu irmão respirou fundo e disse que o céu estava muito claro. Ainda nem havia amanhecido direito, porém fazia quase 3 meses que ele não via o céu de dentro de casa. Ficamos 2 semanas espalhados entre parentes até meu pai receber e conseguir alugar uma casa pequena na periferia. Ela também era simples, tinha goteira e só 2 cômodos, mas possuía uma janela voltada para a rua. Na primeira manhã, minha mãe abriu aquela janela e chorou quando o sol bateu no chão. Nossa recuperação foi rápida demais para ser explicada apenas pela mudança de ambiente. Em poucos dias, voltamos a sentir fome e os roxos pararam de aparecer. Meu pai ganhou peso, Rafael deixou de dormir durante as aulas e minha mãe nunca mais teve aqueles momentos em que permanecia imóvel diante da parede. O mofo certamente nos fazia mal, mas não explica a saliva em nossas mãos nem a mulher que meus pais viram dentro de uma casa trancada. Meu pai voltou uma única vez para buscar o restante das coisas. Levou 2 amigos e entrou durante o dia, mas abandonou vários móveis porque todos começaram a sentir náusea e fraqueza poucos minutos depois. Antes de sair, ele encontrou a cortina da cozinha estendida no chão e 4 marcas de mão sobre o tecido, uma grande, 2 menores e outra muito pequena. Pareciam ter sido feitas com gordura e correspondiam mais ou menos às mãos de meus pais, a minha e a de Rafael. Nunca descobrimos quem havia morado ali antes, nem porque uma casa construída no fundo de um beco não tinha janelas. Meus pais não procuraram explicações, pois queriam esquecer tudo e tinham medo de que as pessoas pensassem que nossa miséria havia nos deixado loucos. Durante muitos anos eu também usei o mofo, a falta de ar e o estresse como respostas para quase tudo o que aconteceu. Mas depois que crescemos, entendemos que nem tudo é fruto do acaso. Isso aconteceu em 2022, na Sierra Norte de Puebla, no México, uma região turística sem histórico de tráfico ou presença de narcotraficantes. Eu seguia uma trilha indicada pelo dono da pousada, mas uma árvore caída me obrigou a entrar numa passagem estreita entre as pedras. Depois de alguns minutos, senti um cheiro doce e podre, tão forte que cobri o nariz, pensando que havia algum animal morto ali. Poucos metros adiante, encontrei uma estaca com a cabeça de um homem. Achei que fosse uma máscara, até perceber as moscas entrando pela boca e os cabelos grudados no sangue seco do pescoço. Havia pelo menos outras 8 entre as árvores, colocadas em 2 fileiras e todas viradas para o centro de uma clareira. Algumas estavam apodrecidas, enquanto 2 pareciam recentes. No meio delas havia uma cadeira limpa, com cordas presas aos braços e um balde cheio de água ao lado. Foi aí que entendi que aquele lugar não servia apenas para abandonar mortos, pois alguém ainda o usava. Comecei a recuar, mas ouvi um galho quebrar atrás de mim e uma respiração curta vindo das árvores. Não olhei para trás e corri até alcançar a estrada, com as mãos rasgadas pelas pedras e passos me acompanhando pelo mato. Contei o que vi, porém a chuva apagou minhas pegadas e ninguém conseguiu encontrar aquela passagem. Voltei ao Uruguai tentando acreditar que tinha entrado por acaso no esconderijo de algum assassino.
Um mês depois, o dono da pousada me enviou um envelope deixado na recepção com meu nome. Dentro havia uma fotografia das minhas costas diante das cabeças e diretamente atrás de mim 2 estacas ainda vazias. É um relato curto, mas esse terror levarei para a minha vida. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, diário dos pesadelos. Hoje estou aqui para contar o que aconteceu comigo e com a minha família. Hoje tenho 29 anos, mas isso aconteceu por volta do ano de 2002, quando eu tinha mais ou menos entre 4 e 5 anos de idade. Me lembro perfeitamente. Morava em uma cidade do interior de Minas Gerais, em um distrito de Governador Valadares. O bairro onde morávamos era novo, não tinha muitas casas e muito menos vizinhos. O terreno que minha mãe ganhou foi uma doação da prefeitura. Sempre fui de uma família pobre e humilde. Como eu mencionei no começo, minha mãe ganhou o terreno, mas meus pais não tinham dinheiro para construir uma casa digna, de tijolo e cimento. Então, meu pai e minha mãe construíram uma casa de lona, bem resistente para nos proteger da chuva e do frio. Meu pai era pescador, um dos melhores, pelo menos para mim. Eu falei que meu pai era pescador, porque ele não está mais entre nós. Ele faleceu no começo do ano passado, em um acidente. Voltando à história, minha mãe nessa época estava grávida e logo meu irmão mais novo iria nascer. Ela já estava com um barrigão de quase 9 meses, perto de dar à luz. Eu ainda não era batizado, era pagão e tinha 5 anos de idade. Naquela noite, meu pai tinha ido pescar para nos sustentar. Ele pescava para alimentar nossa família e também para vender os peixes. Ele gostava de pescar sozinho, principalmente à noite, porque usava tarrafa. Minha mãe, nesse dia, pediu muito e implorou para que ele não fosse, mas, como ele era teimoso e gostava do que fazia, acabou indo. Então ficamos nós 2 na barraca de lona. Lembro como se fosse hoje. Muito tempo depois que meu pai saiu para pescar, eu peguei no sono. Minha mãe ficou acordada, passando a mão na minha cabeça enquanto eu adormecia. Meus olhos começaram a se fechar lentamente, enquanto eu enxergava apenas a luz da vela e do lampião. Foi quando peguei no sono. Horas depois, acordei com um barulho do lado de fora, parecido com um cachorro quebrando um osso de galinha. Minha mãe estava fazendo oração, com o olhar fixo na vela, pedindo a Deus que afastasse aquela coisa da nossa barraca. Por mais que ela orasse, os cachorros do nosso vizinho tentavam arrebentar o cercado de arame e tela que dividia o quintal da nossa casa do quintal dele. Naquela noite, meu vizinho também estava em uma caçada noturna. Igual eu mencionei sobre o meu pai, ele também gostava muito de caçar. Tinha ótimos cachorros de caça, além dos cachorros que ficavam tomando conta do quintal. E justamente naquela noite, os cachorros que estavam vigiando o quintal queriam invadir o nosso terreno para pegar aquela coisa. Foi quando, minutos depois de muitas orações, surgiu na porta da frente da nossa barraca. Lembrando que naquela época não tinha porta, apenas um pano fechando a entrada. Bom, surgiu um bicho preto, enorme, com os olhos vermelhos como brasas. Aquilo apareceu do nada. Os cabelos da cabeça da minha mãe arrepiaram na hora. Então ela falou: "Sangue de Jesus tem poder!" Quando ela disse aquilo, até eu fiquei com mais medo. Aquela coisa foi se afastando e os cachorros ficaram ainda mais irritados, doidos para pegar aquilo. Minha mãe viu que aquela coisa tinha ido embora, então me pegou no colo, mesmo com a barriga enorme. Foi nisso que saímos às pressas para bater na casa da Dona Maria, uma curandeira que morava a uns 50 metros da nossa casa. Minha mãe bateu na porta, ela deixou a gente entrar, minha mãe contou tudo o que tinha acontecido e passamos a noite por lá. No dia seguinte, lembro que minha mãe contou tudo para o meu pai, e logo todo mundo ficou sabendo. Foi quando o nosso vizinho, que eu mencionei antes, falou que quase na mesma hora em que estava chegando da caçada, os cachorros dele começaram a latir muito, praticamente na hora em que tudo aconteceu. Ele contou que saiu atrás dos cachorros, e quando bateu a lanterna, viu perfeitamente um homem pelado correndo pelo mato, fugindo dos cachorros.
Ele disse que seguiu aquele homem por um bom tempo, mas depois os cachorros perderam o faro daquela coisa. Minha mãe já estava muito preocupada. Além disso, era a época de lua cheia e também de quaresma. Naquele tempo, o povo contava muitas histórias sobre a quaresma. Então, no outro dia, minha mãe foi até a igreja e pediu para o padre fazer uma oração e jogar água benta na nossa casa. O padre foi até lá, jogou água benta e fez uma oração. Depois de conversar bastante com os meus pais, ele falou que faria uma doação de telhas e madeiras para ajudar a nossa família. Ficamos muito felizes com aquilo. Depois o tempo passou, os anos se passaram. Minha mãe conseguiu construir uma casa digna e meu irmão nasceu. Hoje ele tem 25 anos, mas não estava presente naquela noite de quaresma. Ele nem sabe direito o que aconteceu, mas eu e minha mãe lembramos perfeitamente. Desde aquele dia nunca mais tivemos nenhum outro acontecimento. Hoje somos 3 irmãos e a mais nova tem 21 anos. Eu sou casado, moro com minha esposa e meus filhos, e minha mãe ainda mora no mesmo lugar. Essa é a minha história. Um relato sobrenatural e real que eu presenciei e vivi para poder contar para vocês e para os meus filhos. Espero que vocês ouçam e acreditem. Do fundo do meu coração, eu acredito que neste mundo a gente não está sozinho. Obrigado, Diário dos Pesadelos. A minha história pode parecer pouco interessante. Não sei. Na verdade, nunca tive coragem de contá-la. Mas ela me causa muito medo, e acredito que seja nesta comunidade que tenho mais chances de encontrar alguém que se identifique comigo. Então, aqui vai. Eu moro no estado do Piauí, um lugar muito católico, como certamente os brasileiros sabem. É uma região cheia de igrejas e também de conventos. E foi perto de um desses conventos que tudo aconteceu. Meus avós moram muito próximos desse lugar e, desde que eu era criança, sempre fui fascinada pelas freiras. Pelos hábitos e pela forma tão diferente como vivem suas vidas. Mas também preciso confessar uma coisa. Depois que assisti aos 12 anos a um filme em que as freiras eram más, passei a olhar para elas com certa desconfiança. Porque, pensando bem, que lugar seria mais seguro para uma mulher realmente malvada se esconder do que um convento? Rodeada por freiras inocentes, dedicadas completamente a Deus, que jamais suspeitariam de uma de suas próprias companheiras. No ano de 2013, meus pais faleceram. Depois disso, precisei ir morar por um tempo na casa dos meus avós. Acabei perdendo aquele ano na escola. As coisas ficaram ainda mais difíceis quando minha avó, tomada pela tristeza, adoeceu. Ela passava a maior parte do tempo internada, e eu praticamente vivia apenas com meu avô, nos momentos em que ele também não estava no hospital. Quem mais cuidou de mim naquela época foi a irmã dele. Vale explicar uma coisa. Embora eu chamasse aquele homem de avô, a irmã dele não era realmente da minha família de sangue. O irmão dela, a quem eu chamava de avô, era o padrasto da minha mãe. Mesmo assim, aquela senhora acabou se tornando muito mais do que uma segunda avó para mim. Ela se tornou uma segunda mãe. Os netos dela, Dolores e José Ramon, continuam sendo até hoje 2 dos meus melhores amigos. São como irmãos para mim, e tudo o que vou contar começou em uma madrugada. São como irmãos para mim, e tudo o que vou contar começou em uma madrugada. Meu avô saiu de casa muito preocupado em direção ao hospital. Naquela madrugada, acreditávamos que minha avó estava agonizando. Fiquei muito angustiada e simplesmente não consegui mais dormir. Fui para o quintal dos fundos, de onde era possível ver as árvores ao redor daquela enorme casa quase abandonada. A propriedade era a prova de como meu avô havia sido rico na juventude e de como era difícil manter um lugar tão grande durante a velhice. Pouco antes do amanhecer, mandei uma mensagem para Dolores. Imaginei que ela já estivesse acordada para ir ao ensino médio dali a pouco. Ela respondeu dizendo que passaria na minha casa antes de ir para a escola. Ela e o irmão moravam a apenas algumas ruas dali. Enquanto esperava, enrolada em um cobertor e segurando uma caneca de café, fiquei olhando para as árvores do jardim. Foi então que vi algo se movendo entre os galhos.
Parecia atravessar uma trilha que desaparecia no meio da vegetação fechada. Eram duas freiras. Na mesma hora senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu sabia que existia um convento a poucos quilômetros dali, então tentei me convencer de que aquilo era normal. Pensei que talvez tivessem saído para buscar alguma coisa para o café da manhã. Talvez ainda tivessem o costume de colher frutas do bosque ou buscar água no rio. Sei lá. Quando Dolores e o irmão chegaram, contei o que tinha visto. Os dois também acharam aquilo muito estranho e até macabro. Naquele dia, apenas José foi para a escola. Dolores resolveu ficar comigo. Naquela manhã recebemos a boa notícia de que minha avó sobreviveria. Mas meu avô permaneceria na casa de um dos filhos, que morava perto do hospital. Já Dolores e José decidiram ficar comigo para me fazer companhia. Naquele mesmo dia, adormeci por volta das 3 da tarde. Dormi até as 8 da noite, mas tive pesadelos horríveis durante todo esse tempo. Primeiro sonhei que perdia meus pais outra vez, depois vi a minha avó morrer também e por fim me vi caminhando entre as árvores daquele bosque, seguindo aquelas duas freiras ao longe. Elas entravam em uma caverna e eu entrava logo atrás delas, mas já não conseguia mais encontrar a saída. Quem me acordou foi José depois de me ouvir chorando enquanto dormia. O jantar já estava pronto. Eles cuidavam de mim como se eu realmente fosse irmã deles. Como era sexta-feira, resolveram dormir lá em casa. Ficamos acordados assistindo a um filme. Na verdade, ninguém prestava atenção na televisão, então passamos a maior parte do tempo conversando. Eu não estava com sono e depois de dormir tantas horas à tarde, sabia que não conseguiria dormir novamente. Fazia muito calor, então resolvemos sair para a mesa do jardim. Mas, pouco antes de nos sentarmos, vimos novamente duas figuras caminhando entre as árvores. Agora isso ficou realmente estranho. Eu imaginava que elas não pudessem sair do convento a essa hora. Foi o que Dolores comentou. Sem dizer uma palavra, José Ramão começou a caminhar em direção à pequena cerca que separava o quintal da mata. Em seguida, pulou para o outro lado. Nós corremos atrás dele imediatamente e o alcançamos tentando fazer o menor barulho possível. Havia alguma coisa naquele ambiente. Era como se o próprio lugar nos dissesse que não queríamos ser vistos por aquelas freiras. Vamos, só quero descobrir para onde elas estão indo, disse José. Não conseguimos negar. Nós duas também estávamos morrendo de curiosidade. Não caminhamos muito, talvez 1 quilômetro no máximo. Já estávamos desistindo e prestes a voltar quando ouvimos alguma coisa. Eram vozes de mulheres. Estavam a poucos passos de distância. José deu mais alguns passos naquela direção, mas Dolores o segurou e pediu, quase implorando que parasse. Então apontou para as laterais da trilha. Entre os galhos estavam os hábitos daquelas freiras, mas não eram apenas eles. Também havia roupas comuns, vestidos e outras peças completamente pretas, muito gastas, parecendo túnicas extremamente antigas. Havia alguma coisa acontecendo mais adiante, escondida pela escuridão. Aquelas mulheres estavam fazendo algo, mas não era ao redor de uma fogueira como nos filmes. Pelo menos nós não vimos fogo algum. Saímos correndo dali enquanto rezávamos. Passamos a madrugada inteira acordados esperando para ver aquelas mulheres voltarem. E elas voltaram. Mas apenas as freiras. Contamos tudo ao meu avô e também a alguns vizinhos. Todos riram e trataram a história como uma brincadeira. Mesmo assim, alguns dias depois, percebi discretamente duas mulheres caminhando à noite pela trilha. Elas espalhavam algo que parecia ser sal por todo o caminho e entre todas aquelas árvores. Depois disso, nunca mais vimos aquelas freiras passarem por ali. Mas outra coisa aconteceu. Quase 2 meses depois, quando minha avó finalmente voltou para casa, ela viu algo. Ela contou que avistou uma coisa parecida com uma mulher, mas tinha braços e pernas exageradamente longos. Naquela madrugada, caminhava entre as mesmas árvores, como se estivesse sentindo muita dor. Andava sobre 4 membros, com as pernas e os braços dobrados, lembrando uma enorme aranha. Ela só viu aquela criatura naquela única ocasião. Pelo menos, até hoje.
Se você chegou até o final, comente aqui embaixo de onde está assistindo, pois isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas. Um forte abraço do Diário dos Pesadelos. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.